O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos experimentado nesses dias, nesse tempo de Páscoa, estamos no 5º domingo da Páscoa. Nos 3 primeiros domingos, nós temos observado muito fortemente a presença do apóstolo Pedro, né? Hoje, já no 4º e hoje no 5º domingo, nós estamos vendo um pouco do trabalho missionário de São Paulo e São Barnabé. Domingo passado nós tínhamos escutado que Paulo e Barnabé tinham se dirigido no sábado à sinagoga para falar, pregar junto aos judeus. Houve no início da pregação, do trabalho de pregação deles, uma alegria muito grande, né? Mas ao final eles acabaram sendo expulsos ali da sinagoga. A palavra foi levada em primeiro lugar aos judeus, e os judeus também já haviam recusado a Jesus e agora recusam a palavra de Jesus. E Paulo, o seu gênio forte, né, diz: agora nós vamos sair daqui e nós vamos aos gentios, aos pagãos, anunciar a palavra de Deus. Isto é algo muito forte, porque diz respeito ao acolhimento da palavra, né? Como se deve acolher, como se deve recepcionar a palavra de Deus na nossa vida. Ao mesmo tempo, o trabalho de evangelização é muito desgastante, como nós estamos acompanhando aqui na primeira leitura. Diz que Paulo e Barnabé, São Paulo, São Barnabé, voltaram para as cidades de Listra, de Icônio e Antioquia. Já tinham passado por lá. A insistência da pregação os faz voltar aos mesmos lugares. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé. Já tinha ocorrido a evangelização, o anúncio. A preocupação de Paulo e Barnabé é fortalecer aqueles que não eram judeus, ou pequena parte dos judeus que acreditaram, mas a maioria dos gentios que acreditaram, a permanecer naquilo de forma íntegra, fiel ao que escutaram da boca do próprio Paulo e Barnabé. E ele dizia, né, que quando se escuta e se começa a viver pela pregação, pela palavra de Cristo, se passa por muitos sofrimentos, né? Esses sofrimentos são de diversos níveis, podem ser físicos, espirituais, psicológicos, muitas vezes, né? O acreditar em Jesus transforma tanto
a atitude de quem acredita, que muitas vezes essa pessoa passa a ser incompreendida. Não foi à toa que Jesus também falou, né? Vai ter aí divisão entre pai e mãe, sogro, sogra, filho. Essa divisão é justamente não uma separação física, muito menos da família, não é isso? Mas uma tomada de postura do que realmente importa para seguir tudo aquilo que é anunciado pelos apóstolos naquela época. Isso causa muitos sofrimentos. Os apóstolos, então, estão aumentando, fortalecendo ali a comunidade que está nascendo. E São Paulo tem uma preocupação. Logo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, nós vemos os próprios apóstolos evangelizando e os diáconos. Hoje, já no capítulo 14, Paulo já fala em presbíteros, né? A preocupação, porque ele vai anunciando de parte em parte, região em região, junto com Barnabé, mas não deixa a comunidade sozinha. Nós não vamos estar nunca sem a figura do Cristo pastor. Ele designa com Barnabé ali presbíteros para cada comunidade. Para cada comunidade. Ninguém fica ali sem a presença de um representante do próprio Cristo na sua comunidade. É o que nós vivemos hoje. Mesmo com, infelizmente, com as vocações diminuindo, mas nunca faltará um ministro ordenado para celebrar os mistérios do Cristo ressuscitado. Em seguida, nós vemos novamente Paulo atravessando a Pisídia, chegando a Panfilha, está em Perge, depois desce para Atália, embarca para Antioquia, e todo esse trabalho ele diz assim, junto com Bernabé: tudo é entregue à graça de Deus, pelo trabalho que haviam realizado. A evangelização é algo muito desgastante, porque consome o pregador até a última gota de força física que ele tem. É uma movimentação. Por isso, neste dom da evangelização, nós lembramos do próprio Cristo, né? Cristo não parava. Uma hora estava ali, outra hora aqui, nesta realidade, né? Estava com os seus, não estava em Jerusalém, estava em outras cidades afastadas. Ele ia a todos os povoados de Jerusalém, todos, absolutamente todos. Chega um momento que ele convida também, devido à sua dinâmica, ele convida os apóstolos que o seguiam para descansar um pouco. Há momentos de pausa na evangelização, porém, deve existir por parte da comunidade também um reconhecimento do esforço de como se evangeliza hoje o próprio Papa, os bispos, os presbíteros e os diáconos, e também a colaboração dos catequistas que ali levam e continuam levando a palavra de Deus ao extremo, em todos os momentos. Para isso se requer desgaste. E qual o preço e a recompensa desse desgaste do anúncio? Percebamos agora aqui, na segunda leitura, o Apocalipse de São João está sendo lido praticamente todos os domingos da Páscoa, todos. E novamente João tem uma visão. Esta palavra que é anunciada, ela torna a cada um de nós, se a palavra é acolhida, aquilo que o próprio apóstolo diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. Para o novo é necessário então entender o que foi essa visão de São João. Ele diz assim: eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém. A visão daquele que acolhe a palavra e passa a viver por Cristo
Para Ele, tudo é novo no próprio Cristo. E o que o Cristo veio trazer de novidade a cada um de nós? A vida eterna. Para se chegar nesta cidade santa, quem está nessa cidade santa? Semana passada se dizia do trono, Deus sentado no trono, e ao lado o Cordeiro que reina com o Pai, A nossa profissão de fé está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nesta cidade santa, nesta nova terra, neste novo céu, habita Deus, e Deus é santo, santo, santo. Essa é a perspectiva. Então, quem estará nesta nova terra? Quais as credenciais para estar nesta nova terra? Acreditar, em primeiro lugar, naquele que Deus enviou, Jesus Cristo. E é esse o trabalho de evangelização: a fala, a catequese, os ensinamentos, as homilias, o sermão, e muito mais que tudo isso, o exemplo de vida. Tudo isso resulta em homens novos e mulheres novas que estão sendo preparados para a nova e eterna realidade, o novo céu, a nova Jerusalém, aqueles que vão ressuscitar pelos méritos de Cristo. Porque nesta nova terra, para experimentar o novo, a condição, o passaporte é a santidade. É isso. Então, nós não podemos mais nos enganarmos que, se existe uma nova terra, querer ficar nos mesmos modos desta velha terra, porque a criação de Deus, ela foi manchada pelo pecado. A obra da criação de Deus está sendo destruída. E muitas pessoas às vezes questionam: por que a igreja fala tanto de meio ambiente? Porque o planeta Terra, o universo, a terra onde nós habitamos, quem criou? Se nós destruirmos a terra, estamos ofendendo ao Criador. É muito simples. A igreja só devia falar de certas coisas. A igreja anuncia o Cristo, que faz novas todas as coisas, porque, infelizmente, a humanidade ainda está sofrendo pelo peso do pecado. Manchou a criação. O jardim que foi preparado para todos nós, o Éden, que é esta criação, este planeta, é constantemente ferido pelo pecado individual e pelo pecado social, que destrói o planeta a cada momento. Está aí agora muitos movimentos celebrando a Laudato Si, os 10 anos dessa encíclica do Papa, e tem que ser lembrado. Já se passaram 10 anos e o planeta continua sendo aí destruído. E quem habita esse planeta? É o homem. Se o planeta é destruído, o homem não sobrevive nesse planeta. É assim que funciona, Ora, desejar um novo céu é uma outra dimensão, uma nova terra é outra dimensão. Desejar participar, ser um noivo, uma noiva do próprio Jesus Cristo nesta nova morada é a nossa meta. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. E quantas lágrimas já caíram dos olhos de cada um aqui ao longo de uma vida? Quantas? Lágrimas de sofrimento, de incompreensão, de impossibilidade, lágrimas muitas vezes, e tomara que muitas vezes Deus tenha concedido a alguém chorar pelos seus próprios pecados. Esta é a melhor lágrima que nós podemos pedir a Deus. As outras são por coisas materiais que acontecem na nossa história, que abrangem o nosso físico, mas chorar pelos nossos pecados. Lembrar Nossa Senhora de Salete, quando as crianças chegam até ela, ela está com a mão no rosto, chorando, não pelos pecados dela, porque ela é santa, a mãe do Senhor é santa, e está nesta santa
Jerusalém, esta santa cidade. Ela chorava por causa que ainda não se escuta o seu filho e se vive ali investindo, infelizmente, no pecado. Esses dias celebramos Nossa Senhora de Fátima. Qual foi o pedido de Nossa Senhora de Fátima a 3 crianças? Rezai o terço todos os dias. Para quê? Porque o mundo precisa de paz e pela conversão dos pecadores. Esta é a mensagem de Fátima no dia 13 de maio. Mas não façamos das aparições de Nossa Senhora um momento apenas bonito, celebrativo, onde todo mundo se encontra. A 13 de maio, na cova da Ira, apareceu. Apareceu sim a Virgem Maria para dizer algo importante. É necessário querer a paz, é necessário se converter, é necessário se voltar a Cristo, é necessário escutar a palavra de Cristo, as pregações. Isso foi em 1917, 2017, 100 anos, mais de 100 anos, nós estamos ali vivendo essa aparição, daquela que já está na Nova Jerusalém, ao lado do seu filho, e que, com um amor tão grande a Deus e ao seu filho, pede para que possa vir até nós, aparecer de vez em quando na nossa história ali, indicando: olha, vocês ainda precisam entender, ou se volta para meu filho, ou nada acontece. E de fato, se nós não voltarmos a Cristo, nada acontecerá. Veja Jesus aqui no Evangelho de hoje. O Evangelho é tempo de Páscoa, mas aqui está sendo lembrada a paixão, momentos antes de Jesus ser entregue, para entrar na sua paixão, na sua morte, e morte de cruz. Judas saiu do cenário. Judas, aquele que traiu ao Senhor, aquele que está na comunidade, está com Cristo, estão todos reunidos, todos. Mas eu saio da comunhão. E para quê? Momentos antes, Jesus disse a ele: vá logo fazer o que você tem que fazer, Judas. Aí um olha para o lado, ninguém entende nada. Acha que ele sai para pegar alguma coisa, comprar mais alguma coisa, mas ele sai para entregar a Jesus. Ele perde o amor naquele momento, ele perde a comunhão naquele momento com Cristo, com seus irmãos. Ele está ausente da comunidade. Ele bate a porta e vai para o mundo. Prefere o mundo do que estar dentro da comunidade, que é a igreja. É a realidade de milhões de pessoas. Não é muitas, é milhões de pessoas aí. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Ali começa, com a traição de Judas, a glória do Cristo, porque o Cristo aceita dar a sua vida. Ele morre, mas ele ressuscita, e é Deus que o ressuscita. Portanto, meu Pai é glorificado, porque meu Pai me ressuscita de todas essas situações de morte e de pecado, me faz vencedor. Deus é glorificado, e eu sou glorificado nele, porque eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, aquele que venceu, que tem as chaves da morte, retomou o controle que estava com o demônio da morte, o medo da morte que afugenta cada um de nós a todo momento. Cristo vence a morte para que você acabe com esse medo, e aí ele é glorificado e diz assim: por pouco tempo ainda estou convosco, eu vos dou um novo mandamento. Moisés recebeu 10 mandamentos. Cristo nos dá um mandamento. Qual é
a maior importância? Os 10 ou 1? Aonde está ordenado? Os 10 ou 1 mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro. Mas como você vai dizer que ama a Deus numa experiência individual? Por isso Cristo hoje dá o maior mandamento à sua igreja, em todos os tempos: amai-vos uns aos outros. Porque o reconhecimento, Deus quer ser reconhecido por todos, não é um ato individual. Deus não criou um homem e uma mulher somente, Deus criou a todos nós, e nós devemos reconhecê-lo com amor, honrá-lo, seu santo nome, através de Jesus Cristo e na figura do próximo. Então, Jesus faz um novo mandamento. Olha aqui a palavra novo, a nova Jerusalém, o novo céu e um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como é difícil isso? Sim, mas a alegria de quem experimenta este amor, ela permanece, ela transforma, ela direciona, ela afasta todo o mal e todo o pecado, porque quem ama só quer cada vez mais amar, amar. Como dizia, Santo Agostinho: tarde te amei, ó beleza. Tarde, tarde, muito tarde, mas nunca é tarde. Deus veio ao meu encontro. Tarde te amei, ó beleza, sempre nova, tão antiga e sempre nova. O amor de Deus já derramado e sendo renovado a cada momento. Pensemos nisso, E termino aqui dizendo, o mais importante: o amor, sim, uns aos outros, para se entender o quanto Deus nos ama e o quanto somos amados. Mas a pergunta de Cristo é assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Voltar-se para Cristo, como Ele nos amou. Está aqui a resposta, dando a sua vida. É preciso se consumir. Se você não quer se consumir para Deus, para Cristo e para o outro, então fica difícil entender o que significa o amor de Cristo, viver o amor entre os cristãos, porque o amor é unidade. E Judas, fora da comunidade, e Jesus pega este momento e diz: a Judas também foi oferecido o meu amor. Mas cuidado com a liberdade de sair fora da presença do próprio Cristo, que é o centro da fé e da história da nossa vida. Tomemos cuidado.